Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas e chegamos aqui à nossa 14ª videoaula do 7º ano. A última videoaula, a última aula do 7º ano, chegamos aqui ao último capítulo finalmente e nesse último capítulo nós vamos tratar justamente disso daqui, da sociedade mineradora, da sociedade que ela vai se desenvolver a partir desse terceiro ciclo econômico que nós vamos ter no Brasil. Esse terceiro ciclo econômico que vai ser o ciclo do ouro. Nós temos aqui, então, uma jornada que nós fizemos aqui ao longo do 7º ano, ao longo desses últimos capítulos. Nós começamos aqui falando sobre a colonização brasileira, sobre as 15 capitanias hereditárias, sobre essa primeira tentativa de colonização que nós tivemos aqui no Brasil. Depois, nós começamos a falar aqui sobre os ciclos econômicos brasileiros e como foi o desenvolvimento da sociedade brasileira a partir de cada um desses ciclos econômicos. Nós tivemos aqui o primeiro ciclo econômico, que nós falamos que é o ciclo extrativista. Esse ciclo extrativista tinha como principal produto o pau-brasil, o principal produto de exportação brasileiro e, como característica, mão de obra indígena. Nós entramos aqui no segundo ciclo econômico brasileiro, a partir do momento que as capitanias hereditárias vão começando a se desenvolver. Esse segundo ciclo econômico brasileiro, nós falamos que é o ciclo do açúcar. Nós temos aqui a introdução da agricultura, a introdução das lavouras, principalmente a lavoura de açúcar, obviamente, mas nós temos também a introdução da mão de obra escrava agora negra. Mão de obra dos africanos que vão sendo trazidos para cá, que nós também falamos sobre ele em um capítulo antes. Agora, nós entramos aqui então na última fase, nós entramos aqui no final do século XVII, início do século XVIII, no qual nós estávamos falando aqui sobre a descoberta do ouro, sobre esse novo ciclo brasileiro que é o ciclo do ouro. Nós falamos aqui então que esse ciclo do açúcar entrou em crise porque o preço do açúcar foi indo lá para baixo e agora nós entramos num novo ciclo no qual o principal produto de exportação brasileiro vai ser justamente o ouro. O ouro brasileiro vai enriquecer Portugal, mas mais especialmente vai enriquecer a Inglaterra, que nós vamos ver depois o que está acontecendo. Mas nós estamos aqui. Nós entramos aqui no terceiro ciclo econômico brasileiro. Algumas características vão permanecer, como, por exemplo, a escravidão negra. Isso vai permanecer. Outras características vão mudar e a sociedade vai mudando a partir desse desenvolvimento. É isso que nós vamos compreender neste capítulo agora. Então, vamos começar ele. Nós estamos falando aqui, então, que a partir das entradas, a partir das bandeiras, nós tivemos aqui o descobrimento, as descobertas aqui do continente, mais a descoberta do nosso território brasileiro. O território passa a ser desbravado. Os europeus vão saindo aqui do litoral brasileiro e vão indo cada vez mais para o interior do continente. E a partir do momento que eles vão indo para o interior do continente, eles vão procurando, mais do que nunca, ouro e prata. Metais preciosos, joias, mas eles vão procurando também pedras preciosas. O que eles estão procurando é uma forma de enriquecer, uma forma de conseguir dinheiro, dinheiro fácil, dinheiro farto, como os espanhóis conseguiram ali a partir da conquista que eles tiveram ali dos astecas e dos incas. Essas entradas, então, elas vão ali por todo o território nacional, elas vão ali explorar o território e a partir mais dos rios, a partir da tentativa aí de seguir no curso dos rios, como é, por exemplo, o rio Tietê, como é, por exemplo, o rio Amazonas, que eles vão ali seguindo o curso dos rios e vão utilizando ali os rios brasileiros, eles vão utilizando as terras brasileiras e eles vão explorando pouco a pouco o território brasileiro e vão se espalhando aqui pelo interior e vão empurrando os indígenas para cada vez mais para o interior também. Quando nós estamos explorando aqui essa região de Minas Gerais, essa região aqui de Goiás, Minas Gerais, há a descoberta do ouro finalmente. Esse ouro aqui ele vai ser descoberto ali por volta de 1693, há alguns que dizem que é um pouco antes, alguns que dizem que é um pouco depois. Polêmicas históricas sempre existem, mas vamos aqui falar que foi ali por volta de 1693. Em 1693, então, quem descobriu os ouros foram os bandeirantes paulistas, foram o pessoal daqui, foi o pessoal aqui de São Paulo que descobriu o ouro. Mas foi o pessoal de São Paulo que enriqueceu? Não, não foi o pessoal de São Paulo que enriqueceu. A partir do momento que você descobre o ouro em algum lugar, vai chover gente, vai um monte de gente migrar para a região no qual você descobriu o ouro, porque todo mundo está querendo ficar rico, todo mundo quer dinheiro fácil. Então, o que acontece é que os paulistas descobriram o ouro, mas não foram eles que enriqueceram com o ouro.
O que nós vamos ter aqui no Brasil são duas formas de você fazer a mineração do ouro. A maior parte do ouro brasileiro, ele fica no leito dos rios, ele está na superfície. Mas nós podemos aqui então fazer a mineração por lavras, que vai ser aquela mineração que vai fazer na encosta do morro, ou então você vai fazer um buraco e você vai para o interior do morro, mas você vai estar procurando grandes jazidas de ouro. Essas grandes jazidas de ouro, como elas estão em lugares que não estão tanto na superfície, você vai ter que entrar dentro do morro, você vai ter que retirar uma grande quantidade de terra ou fazer um túnel, o que vai exigir de você é um enorme investimento. Seja um investimento de infraestrutura ou um investimento numa quantidade grande, mas grande mesmo, de mão de obra. Nesse caso aqui, mão de obra escrava. Você vai precisar de uma quantidade enorme de escravos para você conseguir extrair o ouro dessas jazidas e conseguir tirar a quantidade que você precisa de ouro dessas jazidas. E nós temos a outra maneira, que é a maneira mais barata, é a maneira que a maior parte das pessoas livres vão fazer, a maior parte das pessoas que não tem dinheiro para fazer um escravo, que é a chamada de faiscação, que é em pequenas quantidades de ouro e você vai fazer ali pelos pobres livres, vai ser feito ali pelas pessoas que não tinham dinheiro, as pessoas de média e baixa classe, e a partir desses caras aqui, o que eles vão fazer ali é peneirar, fazer a faiscação no leito do rio. O que nós temos aqui, então, são duas formas. Uma forma de mineração em larga escala, de grandes jazidas, essas lavras, e uma forma de pequena escala, e uma forma ali de uma mineração quase que individual ou em pequenos grupos, que é a faiscação. Essas duas formas aqui vão ser as duas formas mais comuns que nós vamos ter no Brasil. Então, para você aí que não prestou atenção ainda, que não entendeu ainda a diferença entre os dois, vamos lá. De novo, pela última vez, prometo para você. Vamos lá. Lavra é uma grande extração de jazidas. É uma jazida enorme de ouro que você vai conseguir, uma grande quantidade de ouro que você vai extrair, mas você vai precisar de técnicas mais avançadas, você vai precisar de ferramentas, então você vai precisar de uma infraestrutura, mas você vai precisar de uma grande quantidade de escravos para você conseguir fazer a extração desse ouro. Você vai ter que fazer um buraco enorme na montanha ou você vai ter que tirar um monte de terra do lado da montanha para você conseguir extrair esse ouro. Ou então você vai fazer por faiscação. Você vai fazer uma exploração que é simples, você vai fazer uma exploração que é no leito dos rios, você vai ali no leito dos rios, você vai peneirar aquela pedra para ver se você sai ouro daquilo e você vai utilizar então pouca mão de obra. Em geral é um indivíduo ou um grupo de indivíduos, sejam escravos aforreados que ganharam sua liberdade ou pessoas livres. Essas aqui são pessoas que não têm dinheiro para comprar escravos, não têm dinheiro para comprar escravos em larga escala. Isso daqui é a grande mineração, mineração de larga escala. Isso daqui é uma pequena mineração de uma pequena quantidade de ouro para uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas. Ok? Vamos lá, continuando. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é que a maior parte do ouro brasileiro, na realidade, é o ouro que estava no leito dos rios. Nós temos uma grande quantidade de ouro que estava ali nas montanhas, que estava ali dentro das montanhas, que a pessoa vai lá, escava e tenta tirar aquele ouro? Sim, tem uma enorme quantidade disso. A gente enriqueceu a Europa. O ouro brasileiro enriqueceu a Europa, sem dúvida nenhuma. Mas a maior quantidade desse ouro estava justamente no leito dos rios. Então, nós tínhamos uma enorme quantidade de pessoas que vai ir para a região de Goiás, vai para a região de Minas, principalmente porque os rios daquela região tinham uma enorme quantidade de ouro no leito deles, e as pessoas vão ali fazer o rapa no leito do rio, vão ali fazer a peneiragem em todo o leito do rio, vão passar o pente fino no leito do rio, ali tirando cada pepitazinha de ouro. Se a gente for hoje lá, você vai passar uns 2, 3 anos vai peneirando o rio inteiro e não vai encontrar ouro, mas naquela época, se você fosse, você ia encontrar uma quantidade grande de ouro. A partir disso, nós vamos ter mudanças sociais na sociedade brasileira. Nós vamos ter uma intensa migração e uma extensa imigração. Nós vamos ter uma quantidade enorme de pessoas que vão vir da Europa para cá, principalmente de portugueses que vão vir para cá. As pessoas que estavam ali no Brasil concentradas no litoral vão saber dessa quantidade de ouro enorme que foi descoberta ali na região de Minas e na região de Goiás e vão passar aí por interior do Brasil tentar buscar esse ouro. Nós vamos ter ali uma criação de um aumento no tráfico de escravos para conseguir sustentar essa economia do ouro. Então, nós vamos ter um aumento da compra de escravos,
um aumento da quantidade de escravos, da quantidade de negros na população brasileira, e nós vamos ter uma característica nova, a urbanização. Ao contrário da economia do ciclo do açúcar, o que nós vamos ter aqui é um ciclo do ouro que ele não precisa de uma enorme extensão de terra, ele não precisa de latifúndios, ele não vai precisar de uma economia rural. O que ele precisa, então, é de uma infraestrutura que fique do lado das minas, uma infraestrutura que ajude a pessoa a minerar, a fazer a extração do ouro. Essa estrutura é urbana. Então, nós vamos ter aqui um novo ciclo que é urbano. O ciclo da mineração é um ciclo urbano, é um ciclo que cria cidades. Então, o que nós vamos ter nessa época é a criação de algumas das mais importantes cidades brasileiras, principalmente na região de Minas Gerais, principalmente na região de Goiás, principalmente na região do Mato Grosso. Nós temos aqui também a sociedade se desenvolvendo. E a partir do momento que a sociedade se desenvolve, ela vai se tornando mais complexa e nós temos aqui o surgimento de novas personagens, novas camadas sociais. Essas novas camadas sociais vão ter, por exemplo, comerciantes e profissionais liberais. Profissionais liberais são aqueles caras que prestam serviço, sejam os advogados, sejam engenheiros, sejam aquelas pessoas que estão prestando serviços. Aquela pessoa, por exemplo, que escreve uma carta, nesse momento aqui a sociedade analfabeta, então você precisava de pessoas que escrevessem por você, mas você está prestando o serviço para a pessoa. Isso é um profissional liberal. O que nós vamos ter aqui também é a construção não só de cidades, mas de algumas das mais belas cidades que nós temos no Brasil. Principalmente a construção de algumas das mais belas igrejas que nós temos no Brasil e no mundo. Esse momento ele vai ser um momento marcante não só pela criação de cidades, mas pela criação de cidades que vão ter uma infraestrutura, mas cidades que vão ter algumas das igrejas que vão ser conhecidas como alguns dos maiores patrimônios artísticos que o Brasil e o mundo têm. Nós temos aqui igrejas em Minas Gerais, em Goiás, no Mato Grosso, na região da Bahia, que são belíssimas, são pontos turísticos daquela região e vale a pena mesmo ser conhecidas. Essas igrejas, elas vão estar, por exemplo, ao longo da Rota do Rei, ao longo aqui da rota que ligava o porto do Rio de Janeiro, que vai se tornar agora o porto mais importante do Brasil, à região de Ouro Preto. Essa rota aqui, que era a rota da mineração, ela vai ser criada uma série de cidades ao longo dela, justamente para você fazer o caminho, para você fazer o trajeto e para você abastecer todo esse comércio, todas essas pessoas que estavam indo nessa região aqui para conseguir extrair o ouro, para conseguir retirar toda a riqueza que existia nessa região. E a partir do momento que a riqueza era extraída dessa região, ela era transportada para o porto do Rio de Janeiro, e a partir do momento que ela chega ao porto do Rio de Janeiro, ela é levada para Portugal e para o resto da Europa. Nós temos aqui, então, a economia se desenvolvendo no Brasil como um todo. A economia ela vai para o interior do Brasil, então o eixo econômico brasileiro, que por causa do açúcar estava no litoral brasileiro, a maior parte da produção de açúcar brasileira estava no litoral brasileiro, agora vai ir para o interior do Brasil, para a região de Minas Gerais e Goiás. Então nós temos aqui um deslocamento do eixo econômico brasileiro. O eixo econômico brasileiro sai do litoral e vai para o interior do Brasil. Ele sai das cidades, ele sai da região litoral e passa a criar cidades no interior do Brasil. O que nós vamos ter aqui, então, é uma mudança total da sociedade brasileira que vai passar, então, a integrar o território nacional. Nós falamos no capítulo anterior que os bandeirantes, as entradas, vão não só explorar o território nacional, mas vão criar rotas comerciais. Essas rotas comerciais que nós falamos no capítulo anterior, elas vão ser usadas aqui, justamente para conseguir não só continuar a exploração do território nacional, mas conseguir sustentar essa nova economia, esse novo ciclo econômico brasileiro, esse ciclo do ouro. Então nós vamos ter aqui o território nacional não só indo para o interior, mas também formando rotas comerciais que vão integrar todo o Brasil. O Brasil agora está unido por rotas comerciais, ele vai estar unido não mais agora em 15 capitanias hereditárias, cada um fazendo o seu esquema, agora nós temos uma única economia, um único país sendo formado.
esse abastecimento ele vai ser feito por rio, mas ele também vai ser feito por uma tropa. Essa tropa, esses tropeiros, que vão ser tropas de mulas, vão ser tropas de cavaleiros, que vão fazer todo o transporte, não só de alimentos, não só de produtos, que vão ser necessários para manter, para fundar essas cidades, que estão sendo criadas agora a partir da economia do ouro, mas vão ser esses tropeiros, por exemplo, que vão fazer o transporte do ouro, que vai sair dali da região de Ouro Preto, por exemplo, e ir para o Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui uma nova figura na sociedade. Essa figura do tropeiro que vai ser importantíssima. Esse tropeiro que vai fazer o transporte de todas as mercadorias pelo Brasil inteiro. E esse tropeiro que vai ser, por exemplo, o que vai ser fundador, ou então vai ser figura que vai fazer desenvolver cidades como Sorocaba, onde nós estamos falando aqui, Porto Feliz, que fica aqui do lado, onde vocês estão estudando, mas essas cidades, elas dependem desse transporte. Esse transporte que não só transportava produtos, mas transportava também gado. Gado da região da Argentina, gado da região do Rio Grande do Sul, que vai ser cada vez mais transportado para Minas Gerais e dá origem ao enorme rebanho que nós temos de gado hoje em Minas Gerais. E nós temos também o transporte de escravos, que vai ser feito de Santos e do Porto do Rio de Janeiro para as regiões mineradoras também. Então, nós temos ali rotas comerciais, ligando o Brasil como um todo. E essas rotas comerciais aqui vão levar a coroa, a partir do momento que a coroa enxerga, a partir do momento que a coroa olha aquela quantidade enorme de ouro que nós temos aqui chegando, o que a coroa portuguesa vai fazer? A coroa portuguesa, que já estava pouquinho a pouquinho aumentando o controle dela sobre as colônias, agora com a descoberta do ouro, ela vai intensificar, ela vai aumentar. O que ela vai fazer, então, é fazer uma rigorosa, ela vai fechar o cerco e ela vai controlar muito as colônias, ela vai exercer um controle enorme sobre as colônias, mas principalmente sobre as regiões mineradoras. A coroa queria ter cada grãozinho de ouro de lucro que fosse da nossa colônia, do nosso Brasil. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma fiscalização intensa das regiões mineradoras. Essa fiscalização intensa vai, então, criar órgãos de fiscalização. Essa fiscalização intensa tem uma única ideia, que é explorar o máximo possível. Nós somos uma colônia de exploração. A nossa função é enriquecer a eles lá, Portugal, e Portugal quer explorar o máximo, investindo pouco. Ela quer gastar pouco dinheiro com a nossa colônia e ganhar o máximo dinheiro possível. Bobo eles, não? A partir disso, o que nós vamos ter aqui, então, é a formação de órgãos de exploração, essa formação de órgãos de fiscalização. Esses órgãos de fiscalização, eles vão dar origem a muitos dos órgãos que nós temos hoje no Brasil. Eles vão ser a base de muitas das coisas que nós temos hoje no Brasil. Mas, em termos de ouro, o que a Portugal vai criar aqui é a chamada Casa de Fundição. A Casa de Fundição, então, vai ser a única que está autorizada a fazer a fundição de ouro. É pegar o grãozinho do ouro e transformar em barra de ouro. Isso por quê? Isso porque eles tinham que cobrar o imposto, eles queriam cobrar o quinto. Um quinto de todo o ouro que fosse extraído do Brasil tinha que ser pago necessariamente para Portugal. Então, tudo que você extraía de ouro aqui, um quinto já era do rei, tirando os outros impostos, mas um quinto era dele de direito. Os outros impostos você vai pagar depois. Mas Portugal, então, ela vai começar a cobrar esse imposto intensificamente. O que nós vamos ter aqui, então, é a formação de dois órgãos importantes. Nós vamos ter outros órgãos de controle, nós vamos ter, mas dois órgãos vão ser os mais importantes. Nós vamos ter a Intendência das Minas, é a que vai dar autorização para você minerar, é o que vai dar autorização para você explorar o terreno. Então, eles vão fazer o controle, é a distribuição de terras. E a partir do momento que você está fazendo o controle da distribuição de terras, você está dizendo, você pode fazer uma mina, você não. Então, o rei, o que ele está fazendo? Ele está controlando as pessoas que podem extrair ouro. Ele está controlando as pessoas que podem enriquecer com ouro ou não. Isso também dá um dinheirinho para o rei, obviamente. E nós temos aqui a Casa de Fundição, que é a única que pode, então, transformar a pepita de ouro em uma barra de ouro. E por que é importante você transformar a pepita de ouro em barra de ouro?
porque você não pode mais andar no Brasil. Nós temos agora uma lei que você não pode mais andar no Brasil com uma pepita de ouro. Você só pode transportar, você só pode andar com ouro no Brasil em formato de barra. E a barra tem que ter o selo do rei. E o único lugar que pode colocar o selo do rei vai ser justamente a casa de fundição. Se você for pego com uma pepita de ouro, com uma barra de ouro, sem o selo do rei, você dançou, você vai ali para a prisão, você vai para a cadeia ou você pode ser morto nesse momento aqui. Então, o que nós vamos ter aqui é, de um lado, nós temos a intendência, que vai fazer a distribuição das terras. De outro lado, nós vamos ter aqui a casa de fundição. Essas duas aqui são a de Ouro Preto, mas nós temos outros prédios iguais a esse em outras cidades mineradoras. É padrão. Essa casa de fundição, então, ela vai fazer essa barra de ouro aqui. Ela vai fazer a barra de ouro que nós temos aqui, o selo real. O selo real que permite a você andar com essa barra de ouro pelo Brasil, permite a você gastar essa barra de ouro pelo Brasil. Se você andar com uma barra de ouro sem o selo real, o que vai acontecer é que você vai para a cadeia, você vai ser morto. Mas quando eles vão fazer a sua barra de ouro, eles já aproveitam para tirar 1/5 do ouro que você teve. Eles já aproveitam para cobrar o imposto. Você é obrigado a fazer essa barra, mas quando você faz, você já paga o quinto. Você já paga 1/5, 20% de todo o ouro que você tirou já era pago para você fazer esta barra aqui e poder andar com o ouro para lá e para cá e poder utilizar o ouro no comércio. Agora, é óbvio que o brasileiro vai ser brasileiro. O brasileiro, ele vai ali, sempre ali tentar fazer algo. Não é só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, se você tem que pagar um imposto de 20% daquilo que você sofreu para você conseguir extrair de ouro, se você ali tentou, já brigou uma enorme, já fez tudo para conseguir aquela quantidade de ouro, o cara lá tirou 20% sem fazer nada de você. O que as pessoas vão fazer? As pessoas vão tentar contornar, as pessoas vão tentar desviar, as pessoas vão tentar dar um jeito do ouro, o ouro dele não ser pago, dele não pagar o imposto. Acontece agora, acontece naquele momento. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter a cobrança do quinto, que é considerada muito alta. Nós tínhamos uma grande insatisfação das pessoas em torno dessa cobrança. E nós temos aqui uma enorme quantidade de contrabando de dinheiro, contrabando de ouro. Então, o que nós vamos ter nesse contrabando aqui é justamente as pessoas ou tentando falsificar o selo do rei, ou então tentando tirar o ouro do Brasil sem que o rei soubesse. O que vai acontecer então? Nós temos isso daqui, o santo do pau oco. Quando alguém chama você de santo do pau oco, o que o cara está dizendo para você? O santo é uma figura sagrada, principalmente para o católico. Então, o santo é uma figura que você tem que venerar, é uma figura sagrada para o católico. Agora, o que acontece quando você está passando por uma fiscalização e o cara vê ali um monte de imagem de santo? O cara nem mexe, porque é algo sagrado. E o que as pessoas aproveitaram para fazer? Eles fizeram uma imagem de santo oca. E a partir do momento que a imagem era oca, eles colocavam um monte de ouro lá dentro do santo. Então, passava pela fiscalização, o cara via aquela quantidade de estátua de santo lá e nem falava nada, a estátua passava. Depois, só que eles foram saber que a estátua era oca e o cara estava ali muqueando, o cara ali estava colocando uma quantidade de ouro enorme dentro da estátua e estava passando pela fiscalização sem pagar, estava passando uma quantidade enorme de ouro sem pagar. É o mesmo esquema que hoje fazem para fazer contrabando de drogas, por exemplo. Você acha um lugar onde que o cara pode ser que ele não olhe, vai passar batido, esconde o seu produto ali e passa batido na fiscalização. O que nós vamos ter aqui, então, são centenas de imagens de santos, então, que vão ter ali, vão ser ocas, vão ter uma portinhola atrás, ali da costa do santo ou embaixo do santo, vão ter ali lugares para você tirar o ouro que você colocou lá dentro. O que nós vamos ter aqui, então, é a coroa portuguesa aqui, falando que o brasileiro é o santo do pau oco, é a pessoa que, ali na superfície, é muito bom, é muito carinhoso, é muito amigo, mas quando você vai olhar dentro do cara, o que acontece é o santo do pau oco, a mesma coisa.
O santo, você olha para o santo, aquela imagem bonitinha, aquele santo, toda angelical, mas dentro dele está ali nossa quantidade de ouro. E a pessoa, quando era pego ali, ela tentava ali se desculpar, ela tentava ali subornar o soldado, ela tentava fazer de tudo, mas não tinha conversa, era cadeia ou morte. O que nós vamos ter aqui, então, além do santo do pau oco, nós vamos ter ali uma série de revoltas. As pessoas não vão aceitar que essa cobrança seja feita, essa cobrança ali, que é uma cobrança tão pesada sendo feita. Nós temos, por exemplo, a revolta de Vila Rica. Essa revolta de Vila Rica, que vai ser liderada pela figura de Felipe dos Santos, é um dos exemplos, não é o único, é um dos exemplos do que vai ocorrer, das revoltas que vão ocorrer nesse momento. Porém, revoltas elas vão acontecer, mas as revoltas elas sempre vão ter a mesma resposta. Não pagamento de imposto. Ou uma revolta por a colônia portuguesa, nesse momento aqui, elas recebem uma resposta que é extremamente violenta. Recebe uma resposta que é extremamente sanguinolenta, vamos dizer assim. A coroa portuguesa vai ser não só violenta, mas ela vai ser um tanto quanto sádica, às vezes, na resposta dela. Então, nós vamos ter aqui as pessoas sendo presas, as pessoas sendo violentamente espancadas, as pessoas sendo esquartejadas, as pessoas sendo enforcadas, e isso em praça pública. Muito da visão negativa que nós temos dos portugueses vem exatamente desse momento pela violência e pelo radicalismo que eles tiveram em tratar a população brasileira nesse momento. Nós temos aqui o surgimento de um sentimento anti-lusitano, anti-português mesmo, justamente porque os portugueses eles estavam tão concentrados em extrair o máximo de ouro possível do Brasil que eles não viram o quão violentos, o quão opressores eles estavam sendo com a população brasileira. No caso dessa revolta de Vila Rica, como nas outras revoltas, todas as pessoas envolvidas foram mortas, ou, no máximo, se você tivesse um parente rico, você era expulso da colônia brasileira para outra colônia portuguesa, ou você era expulso do Império Brasileiro. Mas era massacre na certa. Nós temos outras regiões mineradoras, né? Nós temos essa região de Ouro Preto aqui, que é a região mineradora, mas nós temos aqui a região da Bahia, da Diamantina, por exemplo, que nós vamos ter jazidas de ouro, mas nós vamos ter jazidas de diamante. Nós vamos ter aqui essa região no qual nós temos aqui Goiás e o Mato Grosso, a região de Cuiabá e a região de Cavalcante, em Goiás, vão ser também duas regiões que vão ter jazidas. Nós temos, então, outros lugares no Brasil no qual nós vamos ter também essa economia mineradora e no qual nós vamos ter formações de cidades. Isso tem que se deixar claro. O ouro existia em maior quantidade na região de Minas Gerais? Sim, mas existia em outras regiões brasileiras, então. Não podemos esquecer, então, que a nossa economia mineradora ela vai muito além de Minas Gerais. E nós temos aqui essas igrejas, essas cidades sendo construídas além da região de Minas Gerais, criando aqui lugares que têm essa característica dessa sociedade mineradora por todo o Brasil praticamente, principalmente nesse interior do Brasil aqui. O que nós vamos ter aqui, então, é uma corrida, uma verdadeira corrida do ouro. Nós temos as pessoas aqui saindo do litoral brasileiro, nós temos as pessoas saindo da Europa, saindo de Portugal e vindo para o Brasil, correndo atrás desse ouro, correndo atrás dessa esperança de enriquecer a partir do ouro brasileiro. Esse movimento vai criar cidades, esse movimento vai fazer um desenvolvimento urbano que é inédito na sociedade brasileira. A sociedade brasileira tinha cidades, mas eram cidades pouco desenvolvidas, eram cidades pequenas. E agora nós vamos ter não só o desenvolvimento de grandes cidades, nós temos ali Rio de Janeiro, por exemplo, que vai se tornar a nova capital, se desenvolvendo numa cidade, de fato, e nós temos a criação de cidades pelo interior do Brasil que nós não tínhamos antes. Esse vai ser um momento de grande desenvolvimento, o primeiro grande momento de desenvolvimento do interior brasileiro. O interior brasileiro que era praticamente não desenvolvido, era praticamente largado, era praticamente só de matas, era um território indígena, agora vai ter um grande impulso de desenvolvimento. O que nós temos aqui, então, é uma quantidade de pessoas com classes diversas, de diversas origens, de diversas profissões, que vão ir para essas regiões mineradoras, e a partir disso nós temos aqui
esses brancos pobres indo em massa para a região de Minas Gerais, para a região de Goiás, para a região de Mato Grosso, para a região da Bahia, tentando ali encontrar esse ouro. São os desclassificados do ouro. Essas pessoas que não conseguiam um emprego, que não conseguiam uma oportunidade na economia do açúcar, que estava cada vez mais em crise, estava cada vez ganhando menos dinheiro, agora tentam a sorte na economia do ouro. Nós vamos ter aqui então, o principal centro de extração vai ser hoje a região de Diamantina, em Minas Gerais. Nós vamos ter aqui o ouro sendo o principal fator, o principal produto brasileiro a partir de 1734. E nós temos, a partir da década de 30, né? Nós temos aqui, a partir de 1734, então, um controle maior sobre a região e um controle cada vez maior sobre as regiões mineradoras. Nós temos a coroa portuguesa criando, a partir disso, diversas instituições, mas nós vamos ter aqui também figuras que vão surgir a partir desse momento. Nós vamos ter aqui personagens que vão surgir a partir desse momento. Um desses personagens vai ser uma mulher. Uma pessoa que vai ser aqui, já foi tema de novela da Globo, já foi tema de minissérie, já foi tema de livros, já foi tema de tudo. Essa mulher se chama Chica da Silva, que ela vai casar com um dos maiores milionários brasileiros, uma pessoa ali que tinha direito de extrair os diamantes, e ele tinha o direito que ele comprou do rei para extrair os diamantes no Brasil, e a partir disso, quando esse cara morre, ele deixa aí para essa ex-escrava que se tornou mulher dele, a Chica da Silva. Chica da Silva, então, que vai se tornar uma grande personagem desse momento, vai ser uma pessoa à parte, mas não vou contar aqui como é que foi a vida dela, é melhor vocês assistirem um filme, as séries, as novelas dela, que vale a pena, são boas e vocês vão dar boas risadas, porque essa personagem aqui vale a pena de ser estudada, vale a pena de ser vista. Essa sociedade mineradora, então, ela vai criar uma estrutura, ela vai criar uma sociedade mais desenvolvida no Brasil. Nós vamos ter uma sociedade, pela primeira vez aqui, então, mais complexa. A sociedade brasileira, que era mais simples, agora vai se tornar cada vez mais complexa. Nós temos ali, no topo da pirâmide, nós vamos ter ali os grandes mineradores, aqueles que têm a autorização para fazer a extração de metal, a extração das lavras, a mineração de lavras, a extração das jazidas de metais, a maior quantidade de metal. A mineração em larga escala. Esses caras vão estar no topo da pirâmide social brasileira agora. No meio, nós vamos ter a camada média da sociedade, que ela vai ser composta agora por funcionários públicos, que vão fazer a fiscalização, por exemplo, por comerciantes, artesãos, padres, militares, profissionais liberais, garimpeiros bem-sucedidos. Esses todos vão fazer a camada média da sociedade. Vão ser pessoas, então, que vão estar ligadas, de uma forma ou de outra, a esses grandes mineradores. Nós vamos ter, abaixo desses caras, então, os pobres livres. Esses pobres livres, eles geralmente eles prestam mão de obra, mas como hoje, e como nós temos nesse momento aqui, esses pobres livres, eles vão para essas regiões mineradoras tentar a sorte, e eles vão ali tentar fazer a mineração de faiscação, principalmente no leito do rio, e vão tentar enriquecer como qualquer pessoa está tentando enriquecer nesse momento. E na base da pirâmide, finalmente, nós vamos ter, como sempre, os escravos. Os escravos são a base da nossa sociedade, os escravos são a base da nossa economia. Nós começamos com os escravos indígenas, mas eu falei para vocês que já no momento do açúcar, nós temos ali uma mudança para os escravos negros, para os escravos africanos. Nesse daqui, essa base da nossa pirâmide agora é de escravos africanos, é de negros. A sociedade, então, era uma sociedade mais simples, no qual nós tínhamos aqui os senhores de engenho, nós tínhamos os senhores de engenho que tinham escravos, que tinham dinheiro, eram os donos dos latifúndios, que estavam ali no topo da pirâmide, e depois nós tínhamos ali o resto da população, os escravos e aqueles que eram dependentes do senhor de engenho. Não tinha muita mudança de escravos para os outros pobres livres. O que nós tínhamos ali eram pobres livres que eram um pouquinho mais com dinheiro ou menos dinheiro,
mas, em geral, nós temos ali uma sociedade que não tem muita complexidade, não tem muita diferença. Ou você tem dinheiro e você tem escravos, ou você não tem dinheiro e não tem escravos. E os escravos como base da nossa sociedade. Mas agora, quando a gente chega na sociedade mineradora, essa diferença se torna mais clara. Aqui não tinha muita diferença. O que nós vamos ter aqui é uma diferença clara entre uma coisa e outra. Então, nós vamos ter os grandes mineradores como um topo. No meio da pirâmide, nós vamos ter ali os profissionais liberais, os comerciantes, os burocratas, os funcionários públicos. E na base da pirâmide, nós vamos ter aqui os pobres livres e os escravos. Essa meio da pirâmide aqui tem uma vida que está bem diferente, que dá para se diferenciar, é uma vida urbana bastante diferente da vida dos escravos e dos pobres livres aqui que vivem da mineração ou vivem da agricultura. E os grandes mineradores, que são as pessoas que agora vão ter real dinheiro no Brasil, ficam no topo. O que aconteceu? A sociedade se verticalizou, a sociedade se tornou mais complexa e a diferença social se tornou maior. Essa sociedade ela vai entrar em decadência também. Esse ciclo do ouro ele vai acabar. Justamente porque nós podemos tirar uma enorme quantidade de ouro, mas alguma hora o ouro acaba. Então o que vai acontecer? Primeiro, o ouro de aluvião ele vai acabar no leito dos rios. Então o que nós vamos ter é essa mineração de faiscação, essa mineração dos leitos dos rios, ela vai pouco a pouco acabando. As jazidas, elas também vão se esgotando. Então, a mineração de larga escala no Brasil também vai se esgotar. E aí vão começar os problemas, justamente porque o esgotamento técnico, o esgotamento dessas jazidas, ele vai se dar por diversos motivos. Primeiro, eles não tinham a técnica apropriada, eles não tinham o desenvolvimento técnico necessário para continuar fazendo a mineração. Segundo, eles não tinham mais a quantidade de escravos, a quantidade de lugares necessários para eles manterem essa economia do ouro. E terceiro, nós vamos ter um problema grave aqui, porque Portugal vai insistir no Brasil pagar uma cota, continuar pagando aquela quantidade de ouro que o Brasil enviava para Portugal anteriormente. O ouro vai caindo, a quantidade que a gente continua a extrair vai caindo, mas Portugal exige que a gente vai pagando a mesma quantidade, o que vai acabar gerando cada vez mais problemas. Mas a sociedade se modificou. Esses problemas existiam, mas agora nós temos uma sociedade que é diversificada, uma sociedade que é diversa, uma sociedade agora que é plural e uma sociedade agora que tem um comércio e rotas comerciais que ligam o Brasil inteiro. E isso graças à economia do ouro. Então, algumas das rodovias mais importantes do Brasil, a Fernando Dias, por exemplo, ela vai surgir justamente nesse momento aqui, ela vai surgir para levar de São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, para regiões mineradoras. Nós temos então uma economia que agora, essa nova economia que surge a partir do ouro, é uma economia diversificada. Nós temos produção de algodão, nós temos a mineração ocorrendo, nós temos ali a extração do pau-brasil ainda ocorrendo, nós temos a cana-de-açúcar no litoral, nós temos ali a pecuária no interior do Brasil agora se espalhando por todo o território brasileiro, em azul aqui para vocês, e nós temos as drogas do sertão aqui na Amazônia ainda sendo extraídas, as plantas medicinais da Amazônia. Então nós temos agora não um produto brasileiro, mas quando a mineração ela vai entrar em decadência, o Brasil agora já tem diversos produtos. Nós temos agora diversos produtos que são interessantes e que vão sustentar a economia brasileira. Então a gente vai entrar em crise econômica de novo, mas não vai ser uma crise tão séria quanto o final do ciclo do açúcar, no qual o Brasil realmente dependia do açúcar. O que vai acontecer aqui é que o ciclo do ouro vai acabando, mas agora a gente sustenta com outros produtos. Então nós vamos ter uma crise econômica de novo? Claro, mas essa crise econômica vai ser menos grave do que a crise do açúcar. Agora, o que aconteceu com esse ouro? Esse ouro é extraído no Brasil e vai para Portugal. Beleza. Então, os portugueses ficaram ricos? Se os portugueses tivessem enriquecido com todo o ouro brasileiro, Portugal se tornaria o país mais rico do mundo. Justamente para a quantidade gigantesca de ouro que saiu do Brasil. O que acontece é que quando Portugal sai da União Ibérica, quando Portugal se torna livre da Espanha, como a gente viu nos outros capítulos, o que acontece é que Portugal
está com a economia desorganizada e está endividado com a Inglaterra, que ajudou ele a se tornar independente. Dívida com a Inglaterra. E o Portugal vai fazer uma série de tratados econômicos no qual quem vai ter vantagem é a Inglaterra. O que acontece então é que Portugal está cada vez mais endividado com a Inglaterra. E a única coisa que está sustentando a economia de Portugal é o Brasil e exatamente o ouro brasileiro. Então o ouro brasileiro vai para Portugal, mas Portugal tem que pagar sua dívida, que é cada vez maior, com juros cada vez maior com a Inglaterra, então o ouro brasileiro vai para a Inglaterra. Quem lucrou com o ouro brasileiro? A Inglaterra. E o que aconteceu com esse ouro brasileiro? Esse ouro brasileiro vai ser aquilo que vai sustentar, aquilo que vai desenvolver o que a gente chama de Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial que tornou a Inglaterra a maior potência do mundo foi feita com o ouro brasileiro. Se não fosse o ouro brasileiro, se não fosse nós aqui brasileiros, a Inglaterra jamais teria feito a Revolução Industrial, jamais teria se tornado a maior potência do mundo. Das revoltas, então, que a gente teve nessa época do ouro, nós começamos aqui com uma revolta, a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é importante a gente tratar aqui porque nós somos paulistas e as Guerras dos Emboabas ela vai envolver justamente os paulistas. Eu falei para vocês que que os bandeirantes eles conseguiram achar o ouro e eles não enriqueceram. Mas só que os paulistas não ficaram por isso mesmo. Então, o que aconteceu foi que os paulistas, os bandeirantes, acharam que eles tinham direito ao ouro das Minas Gerais, e então eles foram lá brigar pelas terras, eles foram lá brigar pelo direito. Mas aquela massa, aquela quantidade gigante de pessoas que chegou em Minas Gerais depois da notícia do ouro também achou que eles tinham direito. Então, o que nós temos é um confronto. Os mineiros contra os paulistas. Tradição, né? E a partir desse confronto entre mineiros e paulistas, o que acontece é que os paulistas acabam tomando a pior, acabam ficando na pior nisso e acabam perdendo o direito pelas minas de ouro que nós tínhamos ali. Revolta de Vila Rica, que nós vimos ali, a revolta de 1710, 1720, no qual nós temos ali a revolta contra o quinto, revolta contra ali o pagamento de impostos, e nós temos a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira que vai ser justamente quando nós temos o declínio do ouro e a coroa portuguesa exige que a gente continue pagando o ouro. Então, o que vai acontecendo? Eles vão fazer a derrama. Não pagou a sua cota de ouro, o que a gente vai? Vai de casa em casa, vão bater em pessoa por pessoa, tirar dentinho de ouro por dentinho de ouro e vocês vão fazer a quantidade tonelada que a gente quer de ouro, dentinho por dentinho. É isso exatamente que acontece. Eles vão entrar na casa das pessoas, eles vão retirar todos os objetos de ouro, todas as obturações de ouro que a pessoa tem, e a partir do momento que eles vão extraindo tudo isso, eles chegam na cota que o governo português quer. Em revolta contra isso, a Inconfidência Mineira, ela tenta ali um movimento de independência de Minas Gerais, independência ali da região de Minas Gerais em relação à coroa portuguesa. Não dá certo. E todos os inconfidentes, eles vão ser retirados do Brasil, eles vão ser degradados, eles vão ser expulsos do Brasil, e a partir do momento que eles são expulsos do Brasil, nós temos ali o pobre da situação, aquele cara que era o pobre da turma, chamado Tiradentes, que vai ser enforcado, esquartejado e colocado em praça pública. A Inconfidência, então, vai ser marcado como um dos primeiros movimentos separatistas brasileiros, realmente, que vai dar certo, e ele vai ser ali um dos movimentos que vai depois, com a independência do Brasil, com a República e com a ditadura militar, essas pessoas aqui vão se tornar heróis. Antes da República Brasileira, antes da ditadura militar brasileira, ninguém sabia quem era o Tiradentes, mas depois ele virou um herói nacional e até ganhou um feriado. Olha só. Esses inconfidentes, então, como aconteceu na revolta de Vila Rica, como vai acontecer na Inconfidência Mineira, todas as pessoas que se revoltaram contra a colônia portuguesa vão ser massacrados. Todas as pessoas que se revoltaram contra esse domínio português, enquanto essa Portugal querer essa quantidade de ouro, precisar dessa quantidade de ouro para pagar as suas dívidas com a Inglaterra, eles vão ser, qualquer pessoa que fale contra vai ser massacrado nesse momento aqui. Vai acontecer na revolta de Vila Rica, mas vai acontecer na Inconfidência Mineira também. Agora, só para nós conseguirmos aqui, então, dar um fecho na história, nós temos aqui as consequências da mineração. Nós temos aqui a expansão territorial, ela vai acelerar, o território brasileiro agora vai se consolidar, mais ou menos no desenho que ele tem hoje.
Nós temos um crescimento populacional, a população vai crescer bastante, mas principalmente nós vamos ter uma imigração para o Brasil. Muita gente vai chegar da Europa para o Brasil nesse momento aqui para tentar aproveitar o ouro. Nós vamos ter aqui o desenvolvimento do comércio interno, rotas comerciais se formando por todo o Brasil. Nós temos aqui a transferência do polo econômico e social para o interior. Então, a economia brasileira, a maior parte da população brasileira estava no litoral, agora vai para o interior do Brasil. Nós temos aqui a transferência da capital para o Rio de Janeiro e nós temos aqui o surgimento de cidades, que vai ser muito importante para nós. E o surgimento, a criação da capitania de Minas Gerais, como fim da Guerra do Emboaba e a derrota de São Paulo. A descoberta do ouro, então, vai começar ali 1603, as primeiras pepitas ali, mas nós temos aqui a criação, em 1702, nós vamos ter a criação da Intendência, 1720, a Casa de Fundição, 1735, a captação, impostos por escravos, 1750, o estabelecimento de que nós temos que pagar 100 arrobas de ouro por ano, a quantidade gigantesca de ouro, e 1765, o início das derramas, não pagou essa quantidade absurda de ouro, agora a gente vai na porrada, a gente vai na paulada na pessoa mesmo. 1760, então, vai começar a década de 60, vai começar o declínio da quantidade de ouro e vai começar os problemas, vai começar ali, o ouro vai começar a desaparecer. E a partir disso, a economia do ouro, ela vai entrar lentamente ali. A partir de 1760, nós temos ali mais uns 20, 30 anos, a economia do ouro acaba e a gente vai ter que começar um outro ciclo, uma procura por uma outra coisa que vá substituir o ouro, que vá sustentar a economia brasileira. O eixo econômico, então, ele vai sair do Nordeste brasileiro e vai para o Sudeste brasileiro. Nós temos aqui o desenvolvimento da economia interna brasileira, a população, o aumento da população que eu falei para vocês, vai de 300 mil para 3 milhões, isso que é imigração. Hein? Nós temos aqui uma nova capital, nós temos a urbanização, nós temos uma nova camada social, que vai ser aquelas pessoas ali que vão ser os prestadores de serviços, profissionais livres, funcionários públicos, e nós temos aqui o rompimento da classe dominante da colônia com a metrópole. Cada vez mais que a metrópole ia apertando o cerco do Brasil, cada vez mais que ela ia estrangulando o Brasil para extrair cada pepita de ouro, cada grãozinho de ouro suficiente que nós tínhamos aqui no Brasil, a elite brasileira, ela vai se distanciando de Portugal e vai se criando um sentimento anti-Portugal, vai se criando um sentimento anti-lusitano que vai ser a base da nossa independência. Mas vai ser justamente uma consequência dessa economia e uma consequência principalmente da crise da economia do ouro. Agora, o que nós vamos ter aqui também é a parte de arte e a parte de arquitetura, que é muito rica dentro da economia do ouro. Uma coisa que vale a pena é ver justamente essas cidades que foram criadas na economia do ouro e as igrejas dessas cidades. Nós temos como, por exemplo, aqui a igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, uma das igrejas mais bonitas que nós vamos ter no Brasil. Essa igreja de São Francisco de Assis aqui, ela fica bem no alto e tem uma linda paisagem lá de cima, tem um lindo panorama lá de cima, bem no meio dos morros. Dentro dessa igreja aqui, nós vamos ter uma igreja que ela é inteira laminada a ouro, nós vamos ter lâminas de ouro que vai cobrir praticamente todo o interior dela, e nós temos aqui um teto de madeira pintada também extremamente bonito. É uma igreja inteira trabalhada no estilo barroco, rococó, e a partir disso nós temos aqui, por exemplo, esse teto de madeira pintado aqui, que tem algumas das pinturas mais bonitas que nós temos aqui no Brasil. Nós temos aqui o altar também, perceba que o altar ele é um altar que é inteiro dourado, esse dourado são lâminas de ouro que vão sendo colocadas ali, isso é uma característica dessas igrejas da região de Ouro Preto, como vai ser de outras igrejas das regiões mineradoras, no uso do ouro, das lâminas de ouro para cobrir todo o interior da igreja, mostrando então a riqueza dessa cidade, a riqueza dessa economia do ouro. Essa daqui é a matriz de Ouro Preto.
A matriz de Ouro Preto aqui fica bem na região central de Ouro Preto e também inteira laminada a ouro. Nós temos aqui madeira trabalhada, madeira talhada, com lâminas de ouro por cima dela, fazendo decoração de todo o interior da igreja. Da mesma maneira, nós temos aqui altares pelo interior da igreja, que aqui vão carregar os santos e as imagens de santos que vão ser também de madeira e de pedra esculpida, também fazendo todo o lado, toda a decoração dela, que é de ouro, é laminado a ouro. Isso aqui é madeira com lâminas de ouro por cima da madeira aqui. Essas igrejas, todas laminadas a ouro aqui, elas são muito populares ainda hoje, elas são utilizadas hoje, como, por exemplo, para fazer casamentos, para fazer missas, elas são todas igrejas que podem ser visitadas, são todas igrejas que são pontos turísticos muito importantes das regiões deles. Uma das coisas mais importantes que a gente vai ter na arte brasileira é justamente uma das pessoas que fez essas igrejas e fez essas imagens. Antônio Francisco da Costa Lisboa, o Aleijadinho, vai ser um dos mais importantes artistas de toda a história brasileira. Ele vai ser conhecido como Aleijadinho justamente porque ele contraiu uma doença grave que vai ali fazer com que ele fique todo deformado, que ele vai ali ficar com as mãos e os pés. Ele vai ficar com as mãos e os pés deformados. E a partir disso, ele vai perdendo a capacidade de esculpir, mas ele vai esculpindo até praticamente o final da vida dele. Seja tentando dar um jeito de utilizar as mãos e os pés que já não funcionam mais, ou com a ajuda de escravos. E ele vai fazer algumas das obras mais importantes de toda a arte brasileira. O Aleijadinho, então, ele vai esculpir esculturas, como por exemplo essas esculturas aqui, que fazem aqui a Última Ceia, que estão presentes ali na igreja de Bom Jesus do Matozinhos. Nós temos aqui a crucificação de Jesus Cristo, com cada uma dessas esculturas aqui simbolizando a crucificação de Cristo. E nós temos aqui o profeta Buraque e todas as imagens que ele vai fazer ali em volta da igreja, mostrando ali, embelezando a igreja. Nós temos essas imagens aqui sendo esculpidas em pedra, e a partir dessas imagens nós temos aqui 12 profetas, esses 12 profetas aqui que ficam ao redor da igreja, formando praticamente um ciclo ao redor, um círculo ao redor da igreja e dando ali todo o panorama em volta da igreja. Essas imagens aqui ficam, por exemplo, em frente às portas da igreja, e a partir disso nós temos aqui toda a construção da igreja trabalhada com imagens em volta dela inteira e com imagens no interior da igreja. Nós temos aqui o trabalho também aqui em torno das portas das igrejas, nos tetos das igrejas, em toda a igreja inteira. Ela é trabalhada desde o seu exterior com imagens e o seu interior a partir de lâminas de ouro e madeira. O que nós chegamos então aqui é o nosso final de nosso capítulo aqui. No final desse capítulo, o que nós chegamos é o final também do ciclo, de um novo ciclo. Um ciclo no qual nós vamos ter aqui um Brasil que vai de novo chegar a uma crise. Uma crise por causa do final de um novo ciclo econômico. Uma crise no qual nós saímos do ciclo de estratificação, nós tínhamos como principal produto o açúcar, o pau-brasil, nós chegamos no ciclo do açúcar, nosso principal produto virou açúcar, que entra em decadência, perde o seu valor, nós chegamos no ciclo do ouro, no qual nós temos ali o ouro sustentando a economia brasileira e transformando a economia brasileira, e agora a economia brasileira de novo perde o seu carro-chefe, de novo perde o seu principal produto, de novo perde a sua sustentação. Nós vamos ter que entrar então no novo ciclo, nós vamos tentar encontrar um novo produto. Esse novo ciclo, esse novo produto vai ser justamente o café. O café que a partir ali de 1800, lá vai alguma coisinha, ele vai se tornar o maior produto brasileiro e a partir disso ele vai dar origem a um novo ciclo econômico do Brasil, o ciclo do café. Mas por enquanto, nós ficamos por aqui. Esse ciclo do café vocês vão estudar ali lá para o 8º ano, vocês vão estudar num outro momento.
aqui no sétimo ano nós ficamos por aqui com esses 3 ciclos econômicos que vocês estudaram agora. Ciclo extrativista, ciclo do açúcar e ciclo do ouro. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre essa aula ou qualquer outra aula, por favor, me mande um comentário, por favor, me mande um e-mail que eu respondo o mais rápido possível com o maior prazer. Até mais. Tchau, tchau.